Eu estou vendo aqui o professor aqui, Paulo, né, falando sobre a tese 11, né? Ele entra com todo o método, né, do contexto da tese para dizer qual é a interpretação sobre o que ele disse sobre os filósofos, logo um penso, então as coisas acontecem e tal, e não sei o que. Aí ele fala sobre Deus, que Deus, as coisas acontecem de nada e não existe desdobramento. A Bíblia é o desdobramento das coisas que aconteceram no Israel, para você ter um entendimento de causar aquilo que há de acontecer, né? E eu não vejo ninguém interpretar a Bíblia como ela deveria ser interpretada. Se precisa de estudo, né? Alguns judeus entendem alguma coisa, mas começa a fazer cabala, começa a soprar chifre, começa a comemorar Natal, aniversário, essas coisas, os bichos piram. Mas não vamos entrar aqui no contexto aqui. Sobre Deus e tal, a Bíblia fala sobre as coisas que foram acontecidas para dizer qual que é a ordem de Deus e qual que é a ordem do humano. E aí na Bíblia entra aqui no contexto sobre como fala, tudo que aconteceu, qual eram as causas, as consequências e a conclusão, e que Deus ele era a vida e a verdade para aquilo que há de acontecer. Porém, ele deixa vários enigmas e mistérios. A partir de Provérbios 6, Deus fala sobre como você alcançar a perfeição e a imortalidade, né? Porque disse que todas as coisas têm a sua sorte, o ser humano é o único indivíduo que consegue compreender a sorte, mas existe uma sorte acima de todas as coisas, que é o objetivo que o homem deve alcançar. Mas esse objetivo será alcançado pelo primeiro, mas aquele que imitar ele vai conseguir. Diz que a humanidade fica presa num caminho largo, que é o caminho situacional da vida da pessoa. Porém, existe um caminho estreito que está acima de todas as coisas, que é o caminho da sabedoria, do discernimento e da perspicácia. Existem as profecias de Daniel, a volta da mulher do ermo, os governos da terra, de que o homem vai ser destruído porque o homem não consegue ser administrador de si mesmo e não sei o quê. Porém, como posso dizer aqui, né? A vontade de Deus ela é acontecida dentro do relato bíblico, né? Porque ele diz que ele estabeleceu a eventualidade da probabilidade da existência. É basicamente isso. Você está do vídeo dele lá, não vou querer entrar muito aqui na questão da tese 11 aqui, que ele falou, achei super interessante. Ele explicou que muitas pessoas interpretam as coisas de forma literal e a interpretação não é de forma literal, a interpretação é de uma forma subjetiva, né? Que os filósofos, eles... esqueci como que ele falou, que é o Weidiniano, ou a visão não sei o que é contra o Marx, que é o quê? Os filósofos, eles analisaram a história, disseram que aquela história tinha uma vida, então eles pensaram sobre a história, então logo todos os fatos aconteceram porque eles conseguiram encontrar quais são as razões de evolução. Eu vou ser bem simples aqui. Vocês assistiram Star Trek? No desenho de Star Trek lá, às vezes o cara lá, ele fez uma dança e aconteceu a maior guerra do mundo. O cara, ele não fez a dança, aconteceu a maior guerra. Aí você tem que estudar a etimologia cultural e social, e aí você tem que colocar a questão da briga e fazer com que as pessoas reflitam na questão para entender qual seria a solução sobre a dança ou a não dancinha da morte, vamos dizer assim. Então é basicamente isso, né? Star Trek lida basicamente com a tese do 11 o tempo inteiro em cada episódio de Star Trek. Star Trek é um dos pais socialistas, assim, para você aprender os conceitos ideológicos e filosóficos. Mas aí que vem a questão aqui. Eu só aprendi a cultura do meu povo. Quem sabe um pouco da cultura aqui é ela, mas quando ela fala sobre filosofia, ela prefere pegar uma metralhadora assim e tentar ressuscitar os caras e ainda botar Hitler para amarrar uma corrente no pé dos caras lá e o Hitler ficar lá gritando nine, 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 nine. E o outro que adora a filosofia, que tem essa daqui botou fogo em todos os livros de filosofia dela, que ela fala que negócio de filósofo é encher a cara e dar a bunda no bar. Né? E o meu pai adora filosofia. Né? Tem um monte de conceito, mas ele não é de falar nada. Quem gosta de falar as coisas é ela, mas ela fala assim e xinga depois. É complicado. Fala aí para vocês, pessoal.